Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ouvir uma música aqui antes de começar a nossa palestra. Forças do ser, forças do ser maior, que pulsam em todos nós. Forças pra crer, forças pra entender o amor em chamas. Boa noite, Ana Paula. Do amor que ama, do amor que é luz, o que você fará? Oi, Ney, boa noite. Do amor que Deus deu pra... Oi, Monique! Pra quem você abrirá, amor, a porta do seu ser, que você fará. Oi, Marita! Boa noite, Monique. Você. Oi, Nara! Você abrirá, amor, a porta do seu ser. Energia do bem, pra tocar alguém tem que ter cuidado, pois o mar do tempo em seu vai e vem traz de volta ao presente o passado. Mar atento, energia do bem. Oi, Ed, logo agora que eu vi. Seja bem-vinda. Pois o mar do tempo em seu vai e vem traz de volta ao presente o passado. O mar forças que inspiram, que pintam e dançam, forças que escrevem, encenam e cantam, forças que brilham. Ah, também tô morrendo de saudade de você, Edna. Forças do ser maior, forças que inspiram os seres e os mundos, forças que criam laços profundos, forças que fazem a vida nascer, renascer. Forças que inspiram, que pintam e dançam, forças que escrevem, encenam e cantam, forças que brilham nos centros do ser, são forças do ser maior, forças que guiam os seres e os mundos, forças que brilham laços profundos,
forças que fazem a vida nascer, renascer. Oi, Marcos, boa noite. que você fará. Amor que Deus deu pra você. Pra Quem você abrirá, amor, a porta do seu ser. O que você fará, amor, do amor que Deus deu pra você. pra Quem você abrirá, amor, a porta. Um beijo, Ju. Importa pra você. Eu amo essa música, Forças do Ser, tá? De autoria, né, composta por André Pirola. Vocês podem encontrar ela no Spotify pela equipe DIJ, DIJ, Departamento de Infância e Juventude, que era a equipe de música da FES na época do 32º MS, do qual essa música foi a música tema. Ok? Boa noite. E então estamos começando agora mais uma palestra, reunião doutrinária da Comunidade Espírita Jardim da Penha. Meu nome é Luiz Guilherme e hoje nós vamos conversar sobre diversidade sexual e de gênero sob a ótica espírita. Só que para dar início à nossa palestra, nós vamos fazer uma leitura preparatória, que tem a ver com a música que acabou de ser tocada e tem a ver com a palestra. É do livro Pão Nosso, capítulo 94. Sexo. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Palavras de Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 14. Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos romanos, referia-se à alimentação, que, na época, representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Profundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração, foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas, por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis. Todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador. Porque, enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine,
Os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Então, embalados por essa bela mensagem do mentor espiritual Emmanuel, vamos agora elevar nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e a toda a espiritualidade superior que guia e ampara a humanidade, principalmente neste momento tão delicado de pandemia que estamos vivendo, que possamos emanar emanações mentais, fluidos benéficos à espiritualidade, para que ela possa utilizá-los no amparo a todos os nossos irmãos e irmãs espalhados pelo planeta, que possam estar passando por medo, dúvida e algum tipo de sofrimento. Que possamos nessa noite refletir com muita tranquilidade e harmonia sobre um dos aspectos tão belos da vida. Que assim seja. Então, pessoal, boa noite a todos que chegaram, né, depois que eu comecei a fazer a leitura preparatória. É um prazer enorme ter vocês aqui nessa noite. A Comunidade Espírita Jardim da Penha está de portas virtuais, abertas, a todos que queiram vir conhecer um pouquinho mais dos nossos trabalhos. E hoje a CEJAP nos deu a oportunidade de conversar sobre diversidade sexual e de gênero sob a ótica espírita. E para a gente começar a nossa reflexão, eu vou começar trazendo uma passagem do Novo Testamento. Vamos começar com uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, no qual Jesus vai nos ensinar sobre o mandamento maior. Nesta passagem, Jesus foi tentado pelos fariseus. Entre os fariseus tinha um doutor da lei, que chegou e questionou: Jesus, qual o maior mandamento da lei? E Jesus, com toda a sua sabedoria, nos ensinou a lei maior, o mandamento maior, que é a lei de amor. Resumidamente, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E após isso, Jesus falou: aí estão nesses dois mandamentos todas as leis e os profetas. Só que o evangelista Lucas, em seu evangelho, capítulo 10, versículos 29 a 37, fala que o doutor da lei voltou a questionar Jesus logo em seguida, perguntando: tudo bem, já que eu devo amar o meu próximo, quem é o meu próximo? Uma pergunta muito válida, não é mesmo? E para responder essa pergunta do doutor da lei, Jesus fez uso de uma parábola. Que parábola é essa? A maioria de nós conhece essa parábola, né? Talvez não saiba o momento que Jesus falou, mas todo mundo conhece a parábola do bom samaritano. Então Jesus respondeu ao doutor da lei, quem é o próximo, com a parábola do bom samaritano, que resumidamente diz o seguinte: determinado dia, um viajante descia de Jerusalém até Jericó. E nesse caminho, nessa estrada, ele foi atacado por ladrões, que roubaram ele, bateram nele e deixaram ele caído na estrada. Em determinado momento, descia também de Jerusalém um sacerdote. E o sacerdote, vendo aquela situação, aquele irmão caído, ele foi indiferente àquela situação e passou reto. Da mesma forma, logo em seguida, veio um levita, também descendo de Jerusalém. Passou pela estrada, viu o irmão caído, mas também foi indiferente àquela situação e seguiu o caminho. Porém, em determinado momento, vinha um samaritano. E que, ao enxergar aquele irmão caído, ele teve misericórdia para com aquela situação, para com ele. E tratou de suas feridas com o que tinha, colocou sobre seu animal e o levou até uma hospedagem. Passou a noite inteira cuidando dele e no dia seguinte ainda entregou 2 moedas para o dono da estalagem, da hospedagem, para que pudesse ainda ajudar caso ele precisasse de mais alguns cuidados. Essa é a resposta de Jesus para o doutor da lei sobre quem é o meu próximo. E logo em seguida, a contar a parábola, Jesus questionou:
ao doutor da lei: quem você acha desses três, o sacerdote, o levita e o samaritano, que foi o próximo do homem caído? E o doutor da lei, meio sem jeito, falou, né, foi aquele que teve misericórdia para com o homem. E Jesus falou, então, vá e faça que nem ele. Esse é o ensinamento do Mestre que devemos seguir, que devemos ter como norte para com os nossos próximos. Ter misericórdia para com quem esteja caído, para com quem esteja em uma situação de sofrimento e que precise de alguma forma de ajuda. Mas por que a gente está falando sobre isso? A gente não ia falar sobre diversidade sexual e de gênero? Por que a gente começou com essa passagem do Evangelho? A gente começou com essa reflexão da Lei Maior e do Bom Samaritano, porque na palestra de hoje ela é toda baseada no autoconhecimento e na reforma íntima. 2 princípios básicos, né, da doutrina espírita, 2 recomendações básicas, da doutrina espírita, que nos ensina a olhar para nós mesmos, nossas crenças e nossos hábitos, e a modificá-los para que possamos construir hábitos e crenças mais saudáveis, mais conformes à lei de amor. Essa é a proposta da palestra de hoje. Revermos velhos conceitos e velhos hábitos. Mas como assim rever velhos conceitos e velhos hábitos? Então, seguindo a nossa reflexão, vamos agora consultar Allan Kardec na Revista Espírita de 1866, mais especificamente a do mês de janeiro, no seu primeiro artigo, que abre a revista. E Kardec, ele vem nessa revista desconstruir uma crença, um hábito, um preconceito enraizado na sociedade há séculos. Que preconceito é esse? Vejamos. Kardec intitula esse artigo com uma pergunta. O título do artigo é uma pergunta, e ele começa o primeiro parágrafo também com essa mesma pergunta. A seguinte pergunta: as mulheres têm uma alma? Hoje em dia, a gente perguntar isso é um absurdo, não é mesmo? Mas se a gente parar para pensar que Kardec escreveu isso em 1866, século XIX, na França, infelizmente a sociedade ainda se questionava este tema. Por mais absurdo que seja hoje em dia questionar isso. E só que Kardec, ele não veio necessariamente questionar esta pergunta. Ele veio trazer esta pergunta, que era uma pergunta da época, justamente para trazer os ensinos espíritas, para vir desconstruir o preconceito do machismo que estava enraizado ainda na sociedade da época. E, infelizmente, ainda está enraizado na nossa sociedade hoje em dia atual, apesar de termos feito poucos progressos. Mas vamos lá, vamos ver o que Kardec fala sobre o que ele escreve nesse artigo. Eu vou trazer só o primeiro parágrafo e o último, para a gente ver. O artigo é grande, né? São 3 páginas. Não é tão grande assim, né? Mas vale a pena aqui o convite para a gente ler depois. Kardec começa assim: as mulheres têm uma alma? Sabe-se que a coisa não foi sempre tida por certa. Hoje, até mesmo na época de Kardec, com os ensinos espíritas, só que Kardec fala, infelizmente, ao longo da história humana, nem sempre isso foi tido como certo. Tanto que, ao longo da história humana, por séculos, a mulher foi enxergada apenas como instrumento dos prazeres do homem. E Kardec ainda completa dizendo que desse preconceito nasceu a sua inferioridade legal nas leis das sociedades. E que não foi ainda apagada de nossos códigos. Então, o alerta que Kardec ainda colocava que nas leis ainda sociais ainda havia esse preconceito, essa inferioridade da mulher perante o homem. E que, apesar de muitos países isso não ser mais realidade hoje em dia, infelizmente em determinados países ainda é realidade hoje em dia. Só que observem só a observação que Kardec faz no final desse primeiro parágrafo. Por muito tempo, as mulheres aceitaram essa escravização como uma coisa natural. Tanto é poderoso o império do hábito, da crença, de quando nós acreditamos em alguma coisa.
em algo que é falado. Então, essa questão do machismo, ele não é simplesmente falado por uma ou outra pessoa. É uma crença estrutural na sociedade, ao longo das épocas. Então, não era uma ou outra pessoa falando, é a sociedade inteira falando. E as mulheres, ao crescerem, ao se desenvolverem, né, desde crianças, ouvindo isso, a sociedade inteira falando, as mulheres simplesmente acreditavam nisso. Acreditavam que elas realmente eram inferiores. Daí a importância desse convite de Kardec para revermos velhos hábitos e crenças. Então Kardec vem nesse artigo desconstruir todo esse preconceito absurdo do machismo e ele encerra com o seguinte parágrafo. Olha só como Kardec encerra esse artigo. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não é mais uma concessão da força à fraqueza. É um direito fundado sobre as próprias leis da natureza. Fazendo reconhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Forte, não é mesmo? Mas a gente precisa dessa força, desse ânimo, para poder arrancar essas raízes que estão lá enterradas no nosso ser mais profundo, que nós viemos trazendo, cultivando ao longo de séculos, ao longo de existências. Só que o tema de hoje não é esse. Não é especificamente a igualdade de gênero. É diversidade sexual e de gênero. Mas por que eu comecei com essa reflexão? Vamos agora, ainda em Kardec, só que agora no Livro dos Espíritos, na questão 780, subpergunta A. Kardec pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Oi, Maria Rita, um beijo. Vamos continuar aqui a palestra. Obrigado pelo elogio. Como, então, Kardec pergunta, né? Questão 780A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Porque na pergunta 780, Kardec, né, pergunta sobre o progresso moral e o progresso intelectual, se eles caminham juntos. E os espíritos respondem que não, eles não caminham juntos, não necessariamente caminham juntos, podem caminhar, mas não necessariamente. E o progresso intelectual, ele puxa o progresso moral. O progresso moral depende do progresso intelectual. Mas aí na subpergunta, Kardec pergunta, mas peraí, como assim? Por que que o progresso moral ele depende do progresso intelectual para poder caminhar? E os espíritos respondem, porque o progresso intelectual faz compreensível o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher o que fazer, o bem ou o mal. Essa pergunta parece ser, e essa resposta parece ser simples, mas não é tão simples assim. A gente pode achar que nós amamos todo mundo. E realmente a gente pode até amar todo mundo, porque a nossa asa do amor, como diz Emmanuel, ela está bem desenvolvida. Nós somos pessoas boas. Mas muitas vezes a gente tenta ajudar as pessoas a fazer o bem, mas como a gente não consegue diferenciar o bem do mal, a gente acaba praticando o mal, a gente acaba ferindo o próximo. Eis o exemplo das mulheres ao longo da história humana. Não é porque as pessoas eram más que subjugavam a mulher. Não, era porque as pessoas eram ignorantes. Acreditavam realmente que elas eram inferiores e por causa disso tinham atos e condutas que subjugavam e levavam sofrimento às mulheres. Obviamente que quando associamos a ignorância ao ódio, à maldade, isso é uma mistura catastrófica. Mas nem sempre a pessoa que faz o mal, ela quer fazer o mal. Elas muitas vezes, na tentativa de fazer o bem, na tentativa de ajudar a pessoa, ela acaba fazendo mal porque ela não sabe diferenciar. Ela não teve o progresso intelectual suficiente para poder diferenciar. E só que os séculos passam. Travou? Travou, gente? Vocês estão me ouvindo? Alô? Aqui tá tudo normal. Bom, eu vou continuar, tá? Mas aí vocês me respondem aqui nos comentários. Vou dar continuidade. Então, nós evoluímos intelectual. Nós temos um progresso intelectual na humanidade. Tá, beleza? Então, eu estou continuando. Então, o progresso,
o intelectual da humanidade nos faz progredir intelectualmente. Então a gente começa a distinguir o que é o bem e o que é o mal. E assim eu consigo pôr em prática a minha asa do amor, né? Então, como diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 4, ele usa a analogia, né, das duas asas, do amor e da sabedoria. E o que ele deixa bem claro lá, não basta ter o coração bom. Isso pode ser um choque para muita gente, né, gente? Mas como a gente está falando aqui, você pode ter a melhor das intenções. Você pode estar achando que você quer ajudar. E só que se você não sabe o que fazer, você pode acabar prejudicando a pessoa ao invés de ajudar. Então não basta ter o coração bom. É necessário? Sem dúvida nenhuma, mas não basta. É necessário também desenvolver a asa da sabedoria, como diz Emmanuel. E por que a gente está falando isso? O conceito de machismo, né, não foi o único a ser questionado ao longo da história humana. Outros conceitos vieram a ser questionados. E ao longo da história humana, a questão da diversidade sexual e de gênero também foi vista com muito preconceito. A questão da homossexualidade foi vista como doença, como desvio mental, por muitos séculos, por muito tempo. Assim como a transgeneridade, os transgêneros também eram vistos como doentes mentais, infelizmente. E isso foi criando um terreno para a gente cultivar essas raízes do preconceito dentro de nós. Joyce, sai e entra de novo, porque o pessoal tá falando que tá normal, tá? Então, só um comentário. Então, voltando aqui, gente, eu vou parar de interromper, de responder os comentários. Vamos lá. Então, gente, ao longo da história humana, esses preconceitos, eles foram tidos na sociedade. Por causa disso, nós fomos preparando esse terreno de preconceito e as raízes do preconceito foram enraizando no nosso ser. Porque nós fomos vivenciando e praticando isso ao longo das eras, dos séculos, das existências. Só que o progresso intelectual veio. O progresso científico veio. E a ciência mudou a sua visão a respeito da diversidade sexual e de gênero. Ao ponto de, em 2013, a Organização das Nações Unidas lançar uma campanha mundial chamada Free and Equal, em português, Livres e Iguais, que foi uma campanha mundial, global, sem precedentes, para promover direitos iguais e tratamentos justos para pessoas LGBTI+. E no discurso de lançamento dessa campanha, o então secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, ele disse o seguinte, entre outras coisas, mas ele disse o seguinte: eu apelo a todos os governos e sociedades do mundo a construírem um mundo onde ninguém tem que ter medo por causa de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Para mim é até emocionante, né, falar enquanto, né, pessoa LGBTI+, falar sobre isso, porque é emocionante demais. E por que a gente fala que é emocionante demais? Porque justamente nós, pessoas LGBTI+, crescermos em uma sociedade em que a LGBTI-fobia ela é estrutural, nós ouvimos de todas as pessoas, de todos os meios de comunicação, ao redor de todos os locais, que nós somos errados, que nós somos abominações, que nós somos incorretos, que nós somos um erro na sociedade. E infelizmente a gente acredita nisso. Como as mulheres acreditaram ao longo das eras que elas eram inferiores. E isso destrói a nossa autoestima e a gente precisa, então, fazer um movimento íntimo de construção do auto-amor para a gente nos enxergarmos tão dignos quanto qualquer outra pessoa na sociedade. E isso não é mimimi, isso não é frescura, até porque mimimi, como se diz na sociedade, é a dor que não me atinge. Eu falo que eu sinto essa dor diariamente, mas muitas pessoas não sentem. Muitas pessoas, a maioria da população, a população heterossexual e cisgênera, não sente essa dor. Então, realmente, quando a gente fala que essa dor existe, vocês que não sentem essa dor, gente, você está exagerando, isso não é tanto assim. Mas é porque vocês não sentem essa dor. Só que tanto existe essa dor que a espiritualidade já vem alertando a gente, toda a humanidade, todo o planeta, há décadas sobre isso. Vamos recorrer agora a Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que foi publicado em 1970.
mais especificamente no capítulo 21, que sobre a homossexualidade o mentor espiritual vem dizer o seguinte: observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual. Então vejam que a sociedade de maioria heterossexual vem enxergando a questão da homossexualidade com preconceito. Em 1970, a Emmanuel já alertava a gente sobre isso. Então vem mais com os preconceitos do que com as verdades simples da vida. Essa mesma ocorrência da homossexualidade vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos e irmãs em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e atenção devidos às criaturas heterossexuais. Então Emmanuel aqui dando um tapa na nossa sociedade, em todos nós, dizendo, ó, pera lá, milhões de irmãos e irmãs não estão sendo tratados com o mesmo respeito que a maioria está sendo tratada. Então já é um alerta aqui. Só que antes de Emmanuel falou isso em 1970. Antes disso, André Luiz, em Sexo e Destino, publicado em 1963, 7 anos antes, ele também já trazia isso. Na segunda parte, capítulo 9, André Luiz está visitando o Instituto Almas Irmãs, que é um instituto voltado ao esclarecimento e ao auxílio aos espíritos desencarnados na questão da sexualidade, a orientação na questão da sexualidade. A orientação dos espíritos na questão da sexualidade. E, neste capítulo, André Luiz está conversando com o diretor dessa instituição espiritual, que é o irmão Félix. E o irmão Félix acrescenta que no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais pela sociedade, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças assacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas. Então o irmão Félix aqui alertando, ó, gente, há séculos, milhões de irmãos e irmãs vêm sofrendo, vêm sendo tratados de forma igual, de uma forma não sendo considerados a sua dignidade humana. Só que no mundo por vindouro, no mundo de regeneração, isso vai mudar. E ele completa dizendo, porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem à existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas com necessidade de mentir incessantemente para viver sob o sol que a bondade divina acendeu em benefício de todos, que nos obriga a viver dentro dos armários, escondidos de nós mesmos, escondendo nós mesmos de nós mesmos e da sociedade. Então vejam que toda essa perseguição, toda essa crueldade impede que nós vivamos a vida, que nós reencarnamos para viver, para executar todas as missões que nós viemos para cumprir aqui na Terra. E, infelizmente, o Brasil ocupa a primeira colocação em assassinato, em homicídios da população LGBTI+, no mundo. O país que tem a missão de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho jamais poderia ter um título desses. Jamais. Ou seja, isso precisa mudar. Isso tem que mudar. Só que para isso, nós precisamos mudar. Nós precisamos, cada um de nós, fazer o autoconhecimento. Reconhecer que eu faço parte dessa sociedade que tem uma LGBTI-fobia estrutural e que eu posso, mesmo sem querer, mesmo inconscientemente, estar contribuindo para o cultivo desse preconceito na sociedade. Portanto, como eu disse, o foco dessa palestra é autoconhecimento e reforma íntima. Só que para a gente poder ganhar conhecimento, muitas vezes nós precisamos esvaziar a nossa xícara. Porque ao longo dos séculos, ao cultivar esse preconceito, nós erguemos muros que nos afastam dos nossos irmãos. Só que para eu aceitar este conhecimento novo, eu preciso derrubar esse muro. Eu preciso esvaziar a minha xícara do preconceito para eu poder adquirir esse novo conhecimento.
E para isso, graças a Deus, ajudar a gente nessa reforma íntima, né, que a gente precisa fazer, nós temos a doutrina espírita, com toda a sua orientação e acolhimento que ela tem. Todo esse consolo prometido a nós por Jesus que ela traz. E ela vai orientar a gente nesse caminho, nessa reforma. E para começar essa orientação, a gente precisa revisar alguns princípios básicos da doutrina espírita. Para começar, a imortalidade da alma. A doutrina espírita nos ensina que nós não somos este corpo de carne. Nós estamos utilizando este corpo de carne temporariamente. Nós somos um espírito imortal, que já viveu várias vidas anteriormente e vai viver outras futuramente. E então, na questão 200 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: tem sexo os espíritos? E os espíritos respondem: não como entendeis. Veja que não é simplesmente não. É não como entendeis. Pois, como a gente entende, os sexos dependem da organização do corpo de carne. Na Terra, a gente identifica o sexo biológico, né, de acordo com a gente entende o sexo do ser de acordo com o sexo biológico, né, a genitália. E só que os espíritos falam que na espiritualidade para o espírito não é bem assim. Não depende da organização física. O que eles falam em seguida é que há entre os espíritos amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E para afundar ainda mais essa questão de concordância de sentimentos, como é que é então essa questão do sexo no espírito, tem ou não tem, afinal de contas, André Luiz, no livro No Mundo Maior, publicado em 1947, ainda antes de Sexo e Destino, eu considero o capítulo 11 desse livro um dos capítulos mais lindos da literatura espírita. Eu chorei das três primeiras vezes, já li mais vezes, já estudei várias vezes esse capítulo, eu chorei nas 3 primeiras vezes, né, que eu li esse capítulo, que é lindo demais. É lindo demais. O título dele é Sexo. É o mesmo título do Pão Nosso aqui, que a gente leu hoje. E nesse capítulo, André Luiz relata a fala de uma mentora espiritual que dá uma orientação, uma palestra sobre essa questão do sexo. E nessa palestra, a mentora fala que na criação do espírito, Deus cria, né, coloca como germen que precisa se desenvolver nesse espírito 2 polaridades, que são caracterizados por 2 grupos de características psíquicas do espírito. Um grupo de característica psíquica, de características psíquicas voltadas para a vida exterior, que é a da energia, da fortaleza, do poder, da inteligência, da iniciativa e da sabedoria. E outro grupo de características psíquicas voltada para a vida interior, que é a ternura, humildade, delicadeza, sentimento, intuição e amor. Todos os espíritos recebem esses 2 grupos de características psíquicas, mas ainda em formato de sementinha, que precisa germinar e crescer para poder virar uma árvore, ao longo da evolução do espírito, para então alcançar o supremo equilíbrio em Deus. Essa é a jornada evolutiva. É a missão de todo espírito desenvolver essas 2 polaridades. E ele coloca um a mais, independentemente do sexo biológico que ele reencarnou. Tá, gente? Então, independente, se eu nasci em determinado sexo biológico, eu tenho a missão de desenvolver as 2 polaridades psíquicas. As 2 polaridades da alma. Ok? Porque todos nós temos essas 2 polaridades. A nomenclatura dessas polaridades depende de determinadas culturas. O espiritismo não é a única a falar das polaridades. André Luiz utiliza a nomenclatura masculinidade e feminilidade. Mas outras culturas utilizam yin e yang, ânima e ânimos, ativo e passivo. Aí depende da cultura que você segue, que você estuda. Pode estudar todas também, enfim. Mas nós temos esses 2 grupos de características psíquicas, ok? Só que agora a gente precisa recorrer a outro princípio fundamental da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, ou reencarnação. Por que isso? Questão 201 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Ou seja, nessa vida eu estou no sexo biológico masculino. Eu estou como o homem nessa vida. Na vida seguinte, eu posso reencarnar no sexo biológico, no outro, como mulher? E os espíritos respondem:
De certo, sim, claro. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, sim. Só que aí Kardec volta a perguntar, questão 202. Quando errante, ou seja, lá na espiritualidade ainda, no plano espiritual, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de homem ou no corpo de uma mulher? Em qual sexo biológico ele prefere? E os espíritos respondem, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Ou seja, para o espírito não importa o sexo biológico que ele encarna. O que importa para ele é a prova que ele precisa passar. Como assim? Ainda em Kardec, só que agora na Revista Espírita de 1866, aquela mesma artigo que a gente leu lá no começo, Kardec vai dizer o seguinte: os espíritos progridem pelo trabalho que realizam e as provas que têm que suportar. Ou seja, ao longo da evolução a gente precisa passar por provas e realizar trabalhos para a gente poder adquirir os conhecimentos e evoluir, né? Então os espíritos, como diz Kardec, devendo progredir em tudo e adquirir todos os conhecimentos, cada um é chamado a concorrer aos diversos trabalhos a suportar os diferentes gêneros de prova ao longo da sua encarnação. É por isso que renascem alternativamente, ora como rico, ora como pobre, ora como senhor, ora como servidor, ora como operário do pensamento, ora como operário da matéria, para a gente ter todos os conhecimentos e passar por todos os gêneros de provas, para a gente poder evoluir. E é nesse mesmo objetivo, como diz Kardec, que os espíritos se encarnam nos diferentes sexos. Tal que foi homem poderá renascer mulher, e tal que foi mulher poderá renascer homem. Só que olha que reflexão interessante que Kardec convida a gente a fazer agora. O espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que lhe impõe esse mesmo organismo. Ou seja, a gente passa o quê? 8 décadas, 80 anos, 90 anos, 100 anos ligado célula a célula nesse corpo de carne. Obviamente a gente é influenciado de alguma forma por ele. E Kardec fala que essa influência não se apaga imediatamente depois da destruição do envoltório material. Do mesmo modo que não se perdem instantaneamente os gostos e os hábitos terrestres. Tanto que nas reuniões mediúnicas, quando o espírito se manifesta, ele ainda se manifesta. O perispírito dele ainda está moldado, né, com, muitas vezes, né, da vida em que ele acabou de viver. Só se ele é um espírito evoluído, ele já tem capacidade de moldar os perispíritos, ele aparece na imagem, né, mais adequada que ele quer passar a mensagem. Mas aquele espírito, né, que ainda está sob grande influência da matéria, ainda que recebe muita influência do corpo físico, assim que ele desencarna, ele ainda traz aquelas expressões. E Kardec completa que se essa influência repercute da vida corpórea para a vida espiritual, o mesmo ocorre quando o espírito passa da vida espiritual para a vida corpórea, quando ele reencarna. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Mudando de sexo, poderá, pois, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes, o que aparenta ser anomalias, que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Então, aqui em 1866, Kardec já reconhecendo a diversidade sexual que existia na sociedade. Só que o que ele diz mesmo, que aparenta o que a sociedade considera ser anomalias, né? O que aparentava. Só que a reencarnação vem mostrar que não, meu filho, isso faz parte da natureza, faz parte da evolução, da diversidade natural. E o interessante, como que Kardec é de vanguarda, né? Ele está na frente do tempo. Em 1866, ele já falava gostos, tendências e caráter. Essas 3 palavrinhas. 1866. Hoje em dia, com o avanço do progresso intelectual, né, da ciência, ao estudar a diversidade sexual de gênero, nós utilizamos 3 expressões também, além do sexo biológico, que eu já falei aqui, outras 3 expressões: identidade de gênero, orientação sexual e expressão de gênero. A identidade de gênero, pensando no corpo físico, estaria relacionado, né, ao cérebro, a como o ser se identifica, como ele se vê. A orientação sexual relacionada ao coração é a direção da atração afetivo-sexual do indivíduo, ao sentimento de atração afetivo-sexual do indivíduo para com as outras pessoas.
E a expressão de gênero, a pele do indivíduo, ou seja, como ele se expressa para a sociedade através dos trejeitos, das vestimentas, maquiagem, e como ele se expressa na sociedade, como ele expressa seu gênero para a sociedade. Além, claro, do sexo biológico, né, que é o conjunto de características sexuais primárias e secundárias. Mas veja só, as 3 palavrinhas que Kardec usa. Gosto, o que eu gosto? Orientação sexual, minha atração, meu gosto, né, pelas pessoas, minha atração afetiva sexual. Tendências, o que eu tendo a fazer, meus trejeitos, a expressão de gênero. E o caráter do ser, a identidade do ser, a identidade de gênero. Olha só como que, utilizando as palavras da época, apesar de não ter todo esse avanço, progresso intelectual que a gente já tem hoje em dia, como Kardec já previa o que ele já conseguia enxergar o que existia na sociedade da época. Pra gente ver. Mas tudo bem. E isso aqui, né, esses termos que eu falei agora, identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero, é como a ciência, hoje em dia, a ciência humana, analisa e estuda essa questão da diversidade sexual. E a gente sabe que a ciência ela é progressiva e ela vai se reconstruindo, ela vai aprendendo ao longo dos anos, né, com si mesmo. E o que a espiritualidade, então, tem a falar sobre isso? Como é que está essa questão? Porque a espiritualidade está à frente da gente, né? O que a espiritualidade tem para falar da gente sobre isso? Primeiro, em relação ao sexo biológico. O sexo biológico, a espiritualidade fala, na crosta planetária, os temas sexuais são levados em conta na base dos sinais físicos, que diferenciam o homem da mulher e vice-versa. No entanto... perdão, gente, eu esqueci de falar a referência. Isso é André Luiz, no livro Sexo e Destino, tá? Aquele relatando a fala do irmão Félix, naquela mesma referência. Então, o irmão Félix falando sobre sexo biológico. Que, né, na crosta planetária, nós identificamos, né, de acordo com sinais físicos, o corpo físico, né, a genitália e as outras características sexuais. Só que ele pondera que, no entanto, ponderou que isso não define a realidade integral do ser. As características físicas não definem a realidade integral do ser. E que na espiritualidade superior, o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea. Definição unilateral, aquela definição de um único ponto de vista, que na Terra ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas herdadas do comportamento animal. Tá vendo o puxão de orelha que o irmão Félix dá na gente? Se eu me baseio nessa definição unilateral que considera apenas o corpo físico para a definição do sexo do indivíduo, isso me faz ter atitudes de exigências tirânicas, que pessoas que não se encaixam nessas caixinhas que a gente cria sofrerem, porque eles não conseguem se encaixar nas caixinhas, né, da nossa sociedade. Então vem a questão da identidade de gênero. Agora a gente muda de referência. A gente vai para o livro No Mundo Maior. A gente estava no Sexo e Destino, agora vem para No Mundo Maior. A mentora espiritual vai dizer o seguinte: a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas produto da química mental. Aqui o cérebro, identidade de gênero, aqui, como a gente está vendo. Mas é identidade de gênero mesmo? A mentora continua dizendo: a genética, ou seja, os cromossomos, né, XX, XY, mas hoje, mais amanhã, poderá interferir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomos no sentido de impor o sexo ao embrião. Ou seja, futuramente as pessoas vão poder escolher o sexo do embrião que vão gerar. Todavia, o irmão Félix nos alerta, em 1947, década de 40, todavia, não atingirá a zona mais alta da mente feminina ou masculina, que manterá característicos próprios, independentemente da forma exterior ou das convenções estatuídas na sociedade. Ou seja, mesmo escolhendo o cromossomo XX ou XY, escolhendo o corpo físico que vai ser constituído, independente do corpo físico, independente das convenções sociais, é a mente do ser, é a mentalidade do ser que vai dizer se é masculina ou feminina. 1947. E sobre expressão de gênero, como o indivíduo se expressa na sociedade? Vamos agora mudar a referência para o livro Adolescência e Vida, da mentora espiritual Joana de Ângeles.
A mentora vai nos dizer o seguinte: o jovem masculino, capítulo 22. O jovem masculino pode revelar simultaneamente tendências e eleição por atividades consideradas femininas na nossa sociedade, facultando-lhe uma conduta andrógena, sem gênero. O mesmo ocorrendo com a moça, que se resolve por esportes que exigem força e habilidades comuns aos homens na nossa sociedade. E ela completa dizendo que essa androginia tem enriquecido muitos adolescentes, auxiliando-os a desenharem o futuro e conquistá-lo. Vejam? Ou seja, eu não preciso me encaixar 100% nessa caixinha que a gente entende na sociedade do que é ser homem, que é aquele bruto que gosta de futebol, que arrota, que vai... E naquela caixinha que a sociedade entende por ser mulher, aquela pessoa delicada, que veste rosa, que gosta de ficar na cozinha. Eu não preciso me encaixar nessas exigências. Eu posso me expressar de outras formas, realizar atitudes diferentes que a sociedade enxerga, que isso vai enriquecer a minha vida, os adolescentes, e me ajudar a desenhar o meu futuro e a conquistar o meu futuro. 1997, não é tão atrás, mas mesmo assim já tem 13... Não, 23 anos, meu Deus do céu. Já é bastante tempo. Nossa, tô ficando velho. Mas, voltando aqui. Ok, outro termo, orientação sexual agora. Já estamos encaminhando pro final. Não, mas de certa forma sim, já. Orientação sexual. Agora, o último termozinho. Agora vamos mudar de referência de novo, agora vamos para outro livro de André Luiz que a gente não citou aqui ainda, Evolução em Dois Mundos. Foi escrito em 1958, ele é dividido em duas partes. Uma foi escrita pela psicografia do Valdo Vieira, outra pela psicografia do Chico Xavier. Agora a gente vai consultar o capítulo 18 da primeira parte, tá? E nessa primeira parte, André Luiz diz o seguinte, nesse aqui é André Luiz mesmo falando. André Luiz nos ensina que o instinto sexual não é apenas agente de reprodução. Vejam que tem gente que fala que sexo é só para reprodução. Não. Não é apenas. Obviamente, serve para reprodução, óbvio, ninguém nega isso. Mas não é apenas para reprodução. Não é apenas agente de reprodução. Entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psíquico-magnéticos que lhes são necessários ao progresso. Então vejam, gente, sexo não é só para reprodução. É para reprodução, tudo bem, é óbvio que é, mas não é só para reprodução. Tem a troca de energia psíquico-magnética no ato sexual que é necessária para a reconstituição das forças espirituais. E ainda, reforçando essa fala, agora mudando de No Mundo Maior de novo, capítulo 11, a mentora espiritual vai nos ensinar que a permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolutivo, é apenas um aspecto das multiformes permutas de amor. Sem dúvida nenhuma, a reprodução é uma das multiformes permutas de amor, ninguém nega isso. Só que existem outras formas de permutas de amor, ainda envolvendo o sexo. Então, olha aqui. Importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. Até porque a gente não pode reduzir a orientação sexual apenas a um ato sexual. A orientação sexual, ela vem trazendo várias características do ser, de como ele expressa esse afeto, como ele sente esse afeto para com seu próximo. Então, perfeitamente contemplado aqui na fala de André Luiz no livro No Mundo Maior. Ok, mas já então que a espiritualidade vem falando, né, da questão da naturalidade, de estar na natureza, essa questão da diversidade sexual, e será que isso é contemplado então no planejamento reencarnatório? É uma dúvida de muitas pessoas. E sim, Isso André Luiz fala tanto no livro Ação e Reação quanto no livro Sexo e Destino, tá? Tem as duas referências, eu ainda vou trazer uma outra referência da Joana de Ângeles que também fala sobre isso. Então vamos lá. Primeiro, Sexo e Destino, naquele capítulo 9 da segunda parte. Aqui, ó, Félix ainda fala que espíritos reencarnam
Inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas, seja no domínio de lides expiatórias ou em obediência a tarefas específicas. Ou seja, pode sim ser por questão de expiação? Pode ser, mas não necessariamente. Pode ser para obediência a tarefas específicas, que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou que as aceitam. Então, gente, muita gente ou fala aí que a diversidade sexual é uma questão de expiação, ele está vindo para pagar erros do passado. Não necessariamente, não. Vamos refletir sobre isso melhor. Existem várias causas. E pra gente, o Félix ainda continua dizendo, referiu ainda que homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos, como são suscetíveis de retomar o veículo físico na condição de mutilados ou inibidos em certos campos de manifestação. Então vejam aqui a espiritualidade falando, gente, isso não é opção não, o indivíduo nasce assim, tá? Nasce assim. Da mesma forma que nós chamamos as, entre aspas, malformações, né, que não é uma escolha, o indivíduo nasce daquele jeito. E porque, entre aspas, malformações, a gente enxerga a malformação por causa dos nossos preconceitos, mas são a formação necessária para aquele indivíduo nascer, viver e passar por todas as provas e atividades que ele precisa na vida para poder obter todos os aprendizados. E para fechar com chave de ouro essa questão da reencarnação, né, planejamento reencarnatório, Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 8, ela vai dizer o seguinte: o espírito progride viajando através de ambas as polaridades, masculina e feminina, facultando que na mudança de uma para outra, por necessidade de progresso, as marcas, arquétipos da existência anterior fixem-se na constituição atual, sem nenhum caráter de natureza kármica, punitiva, como pretendem alguns estudiosos, puxando a orelha aqui desses estudiosos, ou por efeito da necessidade de retificação de erros anteriores cometidos, vivenciando novas experiências iluminativas. Ou seja, não necessariamente é de natureza kármica ou punitiva ou para corrigir erros do passado. Não necessariamente. Muda essa forma de pensar aí, meu filho. Muda aí. E agora que eu vou fechar com chave de ouro, perdão, eu falei errado. Agora, para fechar com chave de ouro, essa questão da reencarnação, construindo essa questão da diversidade sexual, o irmão Félix vem dizer, novamente em Sexo e Destino, que entre os espíritos desencarnados, a partir daquele de evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio e com as faculdades outras, até agora menos aplicadas nas técnicas da experiência humana. Então vejam que hoje a gente já consegue entender que cada ser humano possui uma inteligência que ele vem construindo ao longo da sua evolução. Cada um tem um sentimento que ele vem construindo e desenvolvendo ao longo da sua evolução. Cada um tem um raciocínio que ele vem construindo ao longo da sua evolução. E o irmão fala que a sexualidade é a mesma coisa. Cada ser possui a sua sexualidade de acordo com a sua individualidade que você vem construindo ao longo da evolução. Fechou com chave de ouro, não fechou? Então, gente, voltando agora a Allan Kardec, mas agora no livro A Gênese, capítulo 1, item 55, Kardec fala o seguinte: as descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. Isso vale para os nossos costumes, para os nossos hábitos também. A gente acha que a gente sabe o que é Deus, a gente acha que a gente sabe o que é a criação divina, mas a gente não sabe. E a ciência vem para glorificar a Deus, glorificar a criação divina e dizer, olha, esses seus costumes, seus hábitos não estão conforme a criação divina. Está na hora de mudar. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu tenho um muro que eu ergui ao longo de várias encarnações que me impede de me aproximar desse meu próximo. Não tem problema. Vamos lá. Emmanuel ajuda a gente com esse caminho do amor ao próximo. No livro Mãos Unidas, na lição 32, ele vai deixar uma dica muito importante pra gente. Emmanuel diz o seguinte: começa por não te permitires a mínima excursão nos domínios obscuros do pessimismo ou da intolerância. Começa não odiando. Começa por aí, primeiro passo. Não odeia. Não seja intolerante. E Emmanuel continua: aceita as criaturas como são, sem exigir delas o figurino espiritual em que talhas o teu modo de ser.
E ele completa dizendo: a diversidade estabelece a harmonia da natureza. Então, gente, para finalizar minha fala, meu Deus, eu perdi a hora que eu comecei mais cedo. Então, gente, é isso. Faltam 8 segundos. Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. E vamos fazer a prece em casa. Boa noite.